dia, amigos e irmãos de caminhada cristã. Bom dia, Lindomar Coutinho, nosso palestrante de hoje. Gratidão, Lindomar, porque você tão carinhosamente aceitou o nosso convite. Saiba, Lindomar, que é um desejo antigo desta casa de recebê-lo aqui, trazendo a sua luz, a sua energia. Que bom que você veio. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria imensa recebê-los aqui na nossa 10ª jornada espírita de aniversário. Nossa jornada teve início ontem. Tivemos a grata satisfação de receber aqui em nossa casa, mais uma vez, nosso querido amigo Tilermano Mesquita. Ele que trouxe reflexões sobre o tema o perdão como libertação, curando mágoas para evoluir. Nós comemoramos o aniversário do nosso centro. São 43 anos de existência, divulgando a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, doutrina de amor. E ontem foi uma noite também festiva, né? Tivemos momentos de muito conhecimento, claro, do Evangelho de Jesus, mas também tivemos aquele momento de confraternização pelos 43 anos do nosso centro. Foi no dia 21 de setembro, né, a data de comemoração, mas por um bom motivo nós estamos aqui hoje. E falar do Centro Espírita Leopoldo Machado é falar de Dona Inês. Eu gostaria de chamá-la aqui à frente, Dona Inês. Dona Inês, muito obrigada por estarmos aqui. Estou feliz de ver minha casa florida, porque tão pequenininha e tão pouquinha gente. E hoje minha casa está linda. Muito obrigada. Que Jesus dê paz, saúde, alegria nos corações. Muito obrigada ao meu amigo. Que Jesus lhe dê paz, saúde e que possamos estar contigo muitos e muitos anos. Que Deus te ampare. Muito obrigada por todos, que tenham um feliz dia e que vão gostar muito da palestra, porque hoje nós estamos felizes por ter o nosso irmãozinho Lindomar. Que ele possa dar o recadinho e que nós possamos irmos para casa com muita paz e muita saúde. Muito obrigada por todos e que sejam sempre convidados para a próxima. Muito obrigada. Que Jesus proteja todos vocês e principalmente o nosso irmãozinho. Muita paz. Então, Dona Inês é a nossa presidente, também fundadora desta casa. Ela e seu esposo José Alberto, no dia 21 de setembro de 1982, com a ajuda de alguns amigos que já não vivem aqui entre nós, elas fundaram esta casa, que começou, Lindomar, na casa dela. Né, Dona Inês? Começou na casa dela. E é uma alegria, é uma honra ter Dona Inês aqui conosco, porque durante esses 43 anos ela aqui esteve mantendo esta casa aberta. Muitas vezes, nas segundas-feiras da doutrinária, era apenas ela
e seu esposo José Alberto. E mesmo assim, ela nunca deixou de abrir essa casa para a doutrinária. Muitas vezes, muita gente, outras vezes quase ninguém, com chuva, com sol, não estando muito bem de saúde, ou estando bem, aqui ela esteve. E graças a Deus e a ela, essa força, esse empenho, persistência, nós estamos aqui hoje. Então, Dona Inês, a senhora, nossa gratidão, que Deus continue lhe abençoando, que a senhora continue. Ela fez, gente, ela fez no dia 3 agora de outubro, aniversário. 86 anos. 86 anos. Bonita desse jeito, forte, tá vendo? No dia do aniversário de quem? Allan Kardec. Leopoldo, às vezes ele fica com ciúme, fica não, né? Espírito elevado não tem esse sentimento não, né, Dona Inês? E agora, para darmos início às nossas atividades de hoje, nós vamos acalmar os nossos corações, porque é muita emoção, né? Vamos acalmar o pensamento, vamos elevando aí o nosso pensamento ao Criador, através da prece, que será proferida por nossa irmã Cândida. Então, queridos, passamos o nosso momento de meditação, elevando os nossos pensamentos ao alto, memorizando a trajetória do nosso querido Mestre Jesus, plantando aqui as sementes do bem, para que seu Evangelho permanecesse conosco, pudéssemos, neste momento, vivenciar instantes de mudança planetária que se encontra no planeta Terra. Somos eternamente gratos a Jesus por escolher todos nós a estarmos encarnados num momento tão difícil, tão complicado, mas com certeza cercados dos benefícios divinos. Pedimos a Jesus que possa estar sempre conosco, que os mentores espirituais que coordenam esta casa possam ser envolvidos com as energias de paz e de luz, para que assim todos nós possamos sentir o impulso de trabalhar em prol da divulgação do Evangelho do Cristo. Agradecemos por cada uma das pessoas que aqui estiveram, que aqui estão, que aqui estarão, pois sabemos que tudo no planeta é temporário, para que nenhum de nós possa achar que esse trabalho é de um só, e sim um corpo maior, onde a cabeça não é outro senão o próprio Jesus. Te agradecemos, Jesus, por tudo, em especial pelos fundadores desta casa, que estiveram aqui conosco durante todo o percurso. Somos gratos pelos trabalhadores anônimos que vêm em nossa direção para nos dar fôlego, para nos dar forças para continuar seguindo. Somos gratos pelos coordenadores que estão também sempre dispostos a monitorar a divulgação da doutrina espírita. Somos gratos também por aqueles que vêm à nossa casa buscando auxílio, e que aqui sejam eles todos recebidos de braços abertos. O Pai amado, derrama sobre todos nós a tua luz, possamos nos lembrar, Senhor, os verdadeiros tesouros são os tesouros imateriais, e que nossa luta, Senhor, não seja apenas para alcançar o dia de hoje, mas sim conquistar o céu, lugar para onde todos nós iremos um dia ou outro. Te agradecemos também, Jesus, pela jornada dos Espíritos benfeitores que vem em nosso encontro a nos estimular, a transformar a nossa vida num hino de amor e de adoração ao Cristo, seguindo os seus passos com fé
neste momento, fechamos o nosso momento de oração com o nosso coração cheio de alegria por receber, nesse instante, o quanto energético para a transformação da psicosfera do nosso planeta. Que nossa luz, nesse instante, irradie por toda a cidade, por todo o estado da Bahia, pelo Brasil, pelo mundo, envolvendo todo ser, encarnado e desencarnado, com a bênção que vem do coração de Deus. Que a paz, a alegria e a felicidade de estar em sintonia contigo nos fortaleça todos os dias. Que assim seja. E agora, o momento mais esperado do nosso evento, convidamos Lindomar Coutinho. Lindomar Coutinho, presidente do Centro Espírita Porto da Esperança em Deus, professor de ensino superior, médio com livros psicografados e publicados pela editora Maêutica, como Porto da Esperança, Histórias sobre o Tempo de Jesus, Sublime Libertação, Levando Alívio, Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, O Homem e Suas Buscas, Amor, o Sentido da Vida, Amar apesar de tudo, Amor e Vida, Amor Além, Aprendendo com a Morte. Esses livros estão disponíveis ali na entrada do centro. São livros maravilhosos, nós temos alguns deles. Então, quem tiver interesse em adquirir, é só procurar Ileana. E eu gostaria de registrar aqui, gente, a presença de nossa querida irmã Ana Lopes. Que surpresa boa. Obrigada. Que bom que você veio. E agora, com o tema Perdão e Amor, lições sublimes de Jesus para a evolução da humanidade. É com você, Lindomar. Chegou a hora que tanto esperava. Muito obrigado. Eu acho que eu vou. Se você me ajudar. Nossa, são tantas questões boas para a gente ir mencionando. Por muitos anos, assim, várias vezes, o convite chegava, só que a agenda já comprometida, como já estava esse ano. Mas aí a gente conseguiu ajustar. E eu sempre disse, todas as vezes que me convidaram, eu quero muito ir. Nem sempre a gente consegue, né, Ana Lopes? Mas a vontade é efetiva. Uma outra coisa, e aí assim, a gente sempre fica muito feliz de poder cumprir com a tarefa e ter as presenças carinhosas de vocês. Porque é inegavelmente uma experiência singular. Eu estou aqui tentando avisar o povo que talvez ele consiga transmitir, e aí quem tiver a oportunidade de acompanhar vai pegar ao vivo. Muito bem. Eu fiquei assim extremamente feliz de ver, para os íntimos, Inês, para os não íntimos, Ignês.
86 emplacado com 43 de fundação. E nada mais devido do que ser Leopoldo Machado, o dirigente. Ele que teve a coragem, a iniciativa de sair levando a mensagem espírita dos mais diferentes lugares, fundando o centro, literalmente plantando ali a sementinha. E aí, quando a gente conhece a história de cada lugar, das instituições, a gente percebe que, às vezes, se a pessoa não tiver aquela ideia do eu vou plantar essa árvore aqui que ela só vai dar frutos daqui a 10 anos. Bom, eu até já desencarnei, mas assim, outros comerão desses frutos, né? Da mesma forma que hoje nós comemos os frutos de árvores que foram plantadas por outros. Só que para ter essa característica, a gente precisa não sofrer do imediatismo. A gente precisa sim acreditar no futuro. A gente precisa sim acreditar na evolução do planeta, das pessoas. E o nosso tema hoje, Perdão e Amor, lições sublimes de Jesus para a evolução da humanidade, nos faz pensar sobre algumas questões que no dia a dia a gente acaba não exatamente fazendo essa construção. E aí, uma das coisas que nos instiga é o que nos impulsiona, o que nos motiva, o que nos leva. Nós temos Ana Lopes de Itabuna, nós temos companheiros de Canavieiras. O que nos traz aqui? De que forma nós fomos atraídos para estar nesse momento? Tem a Ângela, está ali, Rita Luz, a turma ali. E aí, quando eu cheguei, eu dei uma olhada para ver se vocês já estavam, eu não tinha visto. E aí eu estava ali meditando, aí o Leopoldo Machado disse assim: diga para as meninas de Itabuna que eu gostei de terem vindo. Obrigada. Aí eu disse para ele: meu irmão, só se chegar eu não vi, porque eu não tinha visto. Eu catapé, saí passando Entendi. da estrada. Muito bem. Muito bem. Tem veículo para tudo, né? Um novo título, Catavera. Gostei. Aí, a gente fica se perguntando acerca dos nossos vínculos espirituais e o que realmente a gente está aprendendo em nosso viver. Aí, quando eu ouvi falar de Dilermando aqui, realmente se referiram como um querido, e ele é um querido, sim, eu gosto muito dele. Eu, inclusive, vim na esperança de que ele tivesse dormido por aqui e a gente se encontrasse hoje aqui. Mas a gente sabe que para cumprir os compromissos tem que ser essa. Ontem à tarde, no seminário no CEP lá de Passe, à noite em Olivença, domingo de manhã aqui em Una. Então, assim, a agenda graças a Deus, cheia. Então, quando a gente vai buscando de alguma forma se aproximar do Evangelho ou das lições sublimes que Jesus nos oferece, e assim, o Evangelho de Jesus é uma lição sublime e traz muitas lições sublimes, mas eu gostaria a princípio de fazer uma problematização com o tema, algumas questões filosóficas. A semelhança daquela pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que a resposta vai depender da teoria que a gente use. Se for criacionista, a galinha. Se for evolucionista, o ovo. E quase sempre quando eu digo isso, tem alguém que pergunta: mas como pode ser o ovo se não tinha ainda galinha? Eu disse: porque quem colocou o primeiro ovo que nasceria galinha não era galinha. São as mutações da espécie. E aí a pergunta cabe aqui: quem vem primeiro, o perdão ou o amor? E a depender da perspectiva que a gente pega para responder a questão,
nós podemos utilizar uma. Nós temos, dentro de uma perspectiva existencialista e materialista, o perdão vem primeiro. E se conseguir perdoar, a gente ama. Partindo do pressuposto que nós somos naturalmente seres de conflito, em função das nossas insatisfações e da nossa imperfeição. Então, por conta da nossa insatisfação e da nossa não perfeição, nós fazemos coisas que ferimos uns aos outros, que incomodamos, que insatisfazemos, que decepcionamos, que nos frustram. E aí, óbvio que este é o palco das necessidades ou das causas para que exista o perdão. O perdão, portanto, ele é consequencial, ele existe em função da queixa. Se não tiver queixa, não precisa perdoar. Se eu não me sentir ferido, eu não preciso perdoar. Daí a lição de Francisco de Assis, quando Frei Leão o procurou, dizendo que estava muito incomodado com alguns frades, porque eles insistiam em fazer as coisas que sabiam que ele não gostava. E aí, Pai Francisco, como eram chamados pelos irmãos da ordem, disse para ele: então, não perdoe. E ele ficou chocado, Frei Leão. Como pode Francisco de Assis estar dando aquela lição, aquela orientação? Não perdoe. E ele disse: olha, mas o perdão é um dos critérios da nossa ordem. Sim, mas eu quero que você lembre que só precisa perdoar se você se ofender. Se você não se ofender, se você não se ferir, se você estiver bem, você não precisa perdoar. Então, não perdoe por não ter o que perdoar, porque você não se feriu, você não se deixou maltratar. E aí essa é uma questão que a gente diz assim: meu Deus do céu, vou chegar lá e a esperança existe. Nós vamos chegar mais lá. Mas hoje a gente já consegue. A depender do dia e do com quem for, a gente releva, a gente não se deixa ferir. A gente diz assim, ou porque a gente está muito bem naquele dia, aí a gente diz assim: olha, eu estou tão bem que eu não vou nem ligar para isso. Pronto. Não atribuímos valor à ofensa, à crítica, à maledicência, à traição, o que for, né? Que possa gerar em nós um desconforto, um maltrato. E aí a gente diz: olha, não vou nem me incomodar com isso. Pronto. A gente se livrou da necessidade de perdoar. Porque quem se ofende é que vai ter que ter o trabalho de perdoar. E o pior é que a gente fica pensando que perdão é benefício para o outro. Nada. O outro vai responder pelo que fez. Ele, a própria consciência, né? As leis da vida. Mas quem perdoa é quem se liberta. Como certamente Guilhermano ontem tratou dessa questão. A libertação é nossa. Só que por um equívoco de raciocínio, a gente diz que não vai perdoar a pessoa porque ela não merece. Aí a psicanálise, conseguindo Freud, vai nos dizer: esse discurso seu é uma projeção. No fundo, você não acredita que é merecedora, né? Você, pessoa, não é merecedora de se libertar do processo. Então você se mantém vinculado à questão. Bom, como consequência disso, a gente perde o humor, a gente perde a alegria de viver, a gente perde a felicidade, né? A gente ganha a oportunidade de transmissão. Aí, a partir do momento em que nós vamos encontrando essas viabilidades e vamos usando a nossa inteligência em favor de nós mesmos, a gente não alimenta o ódio, o rancor, a raiva, a decepção, as tristezas, os medos. A gente se dispõe a viver mais, viver melhor, viver bem, que é a essência da proposta do Evangelho de Jesus. Viva bem, faça o bem. Né? E dentro dessa perspectiva,
nós diríamos, bom, ok. E o amor? Bom, o amor, se a gente buscarmos aqui algumas concepções como a ontologia, a metafísica transcendental, a física, né, transcendental, a cosmologia, a própria física quântica, se pegarmos algumas referências, né, dentro ou alocadas dentro do sistema espiritualista, nós vamos dizer que o amor é que veio primeiro. E veio primeiro porque está vinculado a quem tudo criou, que é Deus. Deus é amor, está no Evangelho. Deus nos criou por um ato de amor. E quando nós experimentamos isto, não teríamos como não ter em nós o amor, já que fomos feitos pelo amor de Deus. E aí, dentro de uma perspectiva ontológica, na nossa essência, nós não só temos amor, nós somos amor. Só que, como no projeto divino, nós somos criados como sementes, que precisamos nos desenvolver, nós precisamos ir ampliando a nossa capacidade de amar, para chegarmos até a condição do amor incondicional. Eu te amo e pronto. Ah, mas me maltratou. Eu te amo. Ah, mas mentiu para mim. Eu te amo. Ah, mas me fez uma ofensa. Eu te amo. Ah, me roubou. Eu te amo. Sabe qual é o grande equívoco disso? É a gente achar que porque ama, deve ser conivente com todas as questões. Eu posso amar, continuar amando, mas dizer não a determinado comportamento, determinada ação, determinada iniciativa, determinado padrão. Olha, vou continuar lhe amando, mas você não vai fazer mais isso comigo. Aí nós alcançamos o amadurecimento, que é o mesmo amadurecimento que precisamos ter com o perdão. Algumas pessoas creem, de forma equivocada, que se perdoar, a gente está autorizando a pessoa a fazer novamente. Não. Eu posso lhe dizer, eu perdoo, mas não dá para continuar nessa sociedade. Mas você não me perdoou? Sim, perdão é uma coisa, querer continuar na situação é outra. E isso só quando a gente amadurece, e aí entender esse amadurecimento psicológico como o desenvolvimento da nossa espiritualidade, que não tem que estar como evolução, e aí não só do indivíduo, mas da humanidade, nós começamos a perceber que a gente precisa saber exatamente quais são os componentes que a gente coloca no liquidificador. Porque senão a gente toma vitamina, diz que é de banana, mas tem, se brincar, tem vitamina que o que menos tem é banana. Aí você bota uma banana e você bota tantas outras coisas na vitamina, e aí depois diz assim, a vitamina é de banana. E se brincar, quase você não está sentindo o gosto da banana, por conta de todas as outras coisas que você colocou. Este é o perfil do senso comum. No senso comum, a gente mistura as coisas e vê só como uma, porque a gente iguala muito. Tanto que é uma expressão do senso comum dizermos assim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que eu preciso saber ver. Algumas pessoas dizem, embora a relação seja inegável, de que amor e perdão é a mesma coisa. Hashtag, só que não. Eu posso, inclusive, perdoar sem amar. Eu não amo aquela pessoa, mas eu perdoo o que fiz. E o contrário também acontece, infelizmente. O contrário também acontece. Às vezes a gente usa o amor como impedimento para amar. Eu amo tanto e fez isso comigo, por isso eu não perdoo. É uma incompreensão do processo, porque o amor, na sua essência, nos dará a condição de perdoar. E às vezes a gente usa o amor como justificativa para o não perdão. Olha que interessante.
neste livro do Léo Biscaglia, que tivemos a oportunidade de receber psicograficamente, Amor no Sentido da Vida, Amar Apesar de Tudo, e o Amar Apesar de Tudo, que é o título técnico, é um convite fantástico e já uma solução para as questões. No final do livro, ele desenvolve o tema amor versus perdão. E aí, depois que ele nos fala sobre isto, ele tem um capítulo que é o último, o título do capítulo é Eu Não Perdoo. E aí eu já ouvi pessoas falando sobre isso, inclusive citando o livro, usando no sentido contrário do que ele fala aqui, ou seja, a pessoa viu o título, gostou, achou que ele tinha falado uma coisa, disse que ele tinha falado, e ele fala outra, ou seja, não leu o capítulo. Né? E aí, assim, a nossa condição de lidar. Bom, vamos para o versus aqui, né, do que a gente está falando. Quando a gente fala de versus, o xizinho, a gente está falando de oposição. Se quiser um hífenzinho, um traço, a gente está falando de um tipo de relação neutra. Se eu boto um X, é uma relação de oposição. E, na maioria, né, da humanidade, ainda predomina o amor e perdão, perdão e amor com versos, com xizinho. Como se uma coisa fosse oposição à outra. E aí, uma vez, uma aluna me fez uma pergunta que eu achei interessante. Ela disse assim: mas, professor, eu não consigo entender. Claro que se a gente ama e a pessoa nos ferir, a gente vai sentir mais. Aí eu virei para ela e perguntei assim: o quê? O amor? Aí todo mundo riu da sala e ela disse: não, a gente vai sentir mais raiva, vontade de matar. Aí eu disse: eu pensei que era o amor. E aí eu disse para elas: observe que neste momento a gente coloca o poder na mão da outra pessoa. Como assim, professor? Vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa sabe que você não gosta de ser chamado por determinado nome, determinado apelido. E ela vai e lhe chama. E você reage, perdendo o seu equilíbrio, xingando a pessoa, reclamando, discutindo, perdendo o seu humor, ficando com raiva. Neste momento você está dizendo para o outro: você tem todo o poder sobre mim. Você não, seu poder é tão grande que você só precisa me dizer uma palavra e estraga meu dia. Você está deixando que a pessoa tenha esse poder sobre você. Tem um texto do Skinner, um dos autores mais importantes do behaviorismo, do comportamentalismo. Ele diz assim: eu e os outros é o nome do texto, e ele diz que a gente tem controle sobre os outros quando a gente tem controle sobre a gente mesmo. Porque todas as vezes que alguém me provocar, querendo que eu reaja de determinada maneira, se eu não reagir daquela forma que a pessoa quer, eu tenho controle sobre mim. E ao ter controle sobre mim, eu controlo o outro, porque eu não faço o que o outro quer que eu faça. No senso comum, essa parte da teoria se explica com a expressão que diz o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Vou repetir. A gente precisa lembrar isso muito no dia a dia. Quando um não quer, dois não brigam. O problema é que quase sempre os dois passam a querer brigar. E normalmente não parte na mesma medida ou ao mesmo tempo. Alguém nos vence, ou a gente vence alguém, fazendo com que o outro queira brigar com a gente, ou que a gente queira brigar com o outro que quer brigar com a gente. Ora, esse é um panorama conflitivo. Se eu já entendi que o perdão vai ser primeiro como um resultado de um processo, né, para que eu
resolva aí as demandas que existem. Mas se eu entrar na conexão com o amor que existe em mim como produto da própria criação, eu começo a me sentir muito mais atendido em minhas necessidades, porque o que vai vibrar em mim é causal. Eu estou ligado à causa que me criou. E aí, se eu busco razões para justificar, né, ou explicar por que eu sinto ou não por aquela pessoa o amor, eu vou estabelecer uma conexão fenomenal com Jesus. Porque Jesus foi o que mais sofreu sem merecer e continuou nos amando. Jesus é a pessoa que mais nos conhece, ou seja, sabe de tudo errado que a gente já fez, que a gente ainda faz e que ainda vai fazer. E ainda assim nos ama. Quando eu entro na conexão, quando eu entro na sintonia com esta pessoa, né, maravilhosa que é Jesus, a gente começa a ter uma disposição renovada. Observe como isso é interessante. Se eu estou com uma pessoa que não tem o hábito da maledicência, mesmo que eu tenha, eu, além de não ser estimulado a praticá-la, eu fico até um pouco constrangido de exercitar a maledicência junto àquela pessoa, porque ela sempre dá uma interpretação positiva para as situações. Às vezes, o maledicente vai até achar que a outra pessoa que não seja, ou não seja tanto, é chato, ou não dá para conversar com você. Porque quando a gente puxa uma conversa, quando a gente puxa uma conversa, quando a gente puxa uma conversa com alguém, a gente quer a correspondência. Se não tem, se esvazia o conteúdo. Olha que coisa fantástica. Das pessoas que verdadeiramente a gente já construiu um laço. Já é amigo. A gente pode passar o tempo que for sem encontrar. Quando encontra, não falta assunto, a gente fala como se tivesse visto ontem. Enquanto isso não for construído ainda, a gente tem... Porque a gente está na dúvida se a pessoa vai lembrar da gente ou não. E às vezes tenta manter um assunto, mas falta conteúdo. Tipo, a gente vai falar sobre o quê? Então, à medida que nós nos entrelaçamos espiritualmente, falando ou não, a presença é querida e requerida. E observe que essa é uma das primeiras coisas que a gente nega quando a gente não se dispõe a perdoar. Quando a gente está ferido, a gente quer distância. Quando a gente está incomodado, a gente não se aproxima, não. E isso é comprovado de uma experiência terapêutica extremamente interessante e até de experimento social e psicossocial. Eu ofendi alguém, me desculpei, pedi perdão, até expliquei as razões, ou não foi porque eu quis. Aí a pessoa, não, tá, tudo bem, você perdoou, perdoei. Então me dê um abraço. Não precisa passar, não, já perdoei. Não. Ainda não consegue ter a proximidade. Ainda não consegue, ter atrito. Não dá. A coisa boa é que a pessoa está dizendo a verdade. Mas ela pode exercitar. Pode. Ainda não estou de boa para lhe dar um abraço, não, mas vou treinar aqui. Eu quero vencer isso. Que coisa boa. E aí observe se nós não vamos encontrar nisto as lições maravilhosas, sublimes que Jesus nos oferecia. Jesus, quando dividiu em par os discípulos, vão aí nas duplas para fazer as tarefas, na implantação do evangelho e de cuidar das pessoas, Jesus definiu as duplas, não foi pelas semelhanças, foi pelas dificuldades. Tanto que os próprios apóstolos disseram, mas isso não vai dar muito certo. Eu com fulano, não seria melhor. E aí a gente descobre que desde aquela época que a gente é palpiteiro.
A gente adora querer dar palpite no negócio para quem sabe mais do que a gente. Não, mas não seria melhor, talvez, quem sabe, se é isso mesmo que eu quero, disse Jesus. Para que vocês, convivendo, né, uns com os outros, na prática do bem, construa uma nova relação. Só que para que isso aconteça, eu preciso não ficar focando na parte que me desagrada. Eu preciso me dispor a focar na parte que me ajuda, que é positiva. Pense aí, vamos fazer o culto do Evangelho no lar, com pessoas de várias religiões. Se nós formos ficar cada um falando dos pontos divergentes da compreensão de cada um, o Evangelho vai virar a Torre de Babel. Não vai se entender. Entretanto, se cada um deixar as partes diferentes de fora e tratar das semelhantes, nós vamos alcançar uma vibração fantástica. Porque nós estamos querendo estar juntos. Nós não queremos fazer prosélitos, nós não queremos convencer o outro. Eu já vivi algumas experiências extremamente interessantes. Uma vez nós fomos visitar um amigo, ele tinha tido, a esposa dele teve um bebê, e aí fomos, ele já tinha visitado algumas vezes os centros espíritas, a gente conversava, mas em função aí dos movimentos da vida, da esposa e tudo mais, ele se tornou testemunha de Jeová. Beleza. E aí fomos, e aí ele gostava de filosofia, e a gente sempre discutia alguns temas da filosofia, e nós conversamos por umas 2 horas ou mais. E aí, quando ele puxou o tema, eu fiz uma proposta para ele. Eu acho ótimo a gente dialogar sobre isso. Agora, a gente precisa estabelecer um critério. Senão, nossa conversa não vai ter duração. Ele disse, qual? Ele disse assim, nem eu tento lhe convencer de nada, nem você me tenta convencer de nada. E aí ele virou para mim e disse assim, mas como pode ser? Ele disse, não, cada um trata do seu tema, falando da sua compreensão acerca, mas sem querer mudar a ideia do outro. Aí ele olhou assim para mim e disse, será que isso vai dar certo? Se dá, quando as pessoas têm condições, sim. Como assim? Eu digo, por exemplo, como é que vocês pensam sobre a questão da morte? Como é que vocês pensam sobre a questão do nascimento de uma criança? O que é que pode representar ou não um batismo? O que é um batismo? E aí, para você, na sua religião, como é que vocês propõem ou não que se deva fazer quando se tem uma dificuldade nas relações? Deve perdoar ou não deve perdoar? A lei que deve imperar é a do amor ou a do olho por olho, dente por dente? E aí a gente vai se localizando no Antigo ou no Novo Testamento. E aí ele virou para mim e disse assim, isso pode ser interessante. Ele disse, é muito interessante. A dúvida aqui é se nós vamos ter a condição de fazer isso. E ele disse, mas vamos tentar. E aí a gente começou. E aí falou de morte, de experiência de quase morte, de percepções, de profecias. E aí foi. E aí chegava uma hora que ele se empolgava. E aí ele se traía. E ele dizia assim, não, porque assim, como vocês ainda não conseguiram compreender o Evangelho, aí ele disse, calma, tocada. Poderia ser o contrário, você não acha? Da gente ter compreendido e vocês ainda não. E aí ele, tá. Não, porque no dia que vocês se converterem, ele disse, calma. E aí a gente vai fazendo esse exercício. E ele ria. E ele dizia assim, nossa, mas como as nossas características? Sim, ok. Aí chegou uma hora que ele virou para mim e disse assim, sim, mas você nunca se empolga com o Espiritismo? Eu disse, sim, claro que eu me empolgo. Mas eu sei que o Espiritismo é a melhor coisa do mundo para mim, pode não ser para você. Para você pode ser, sim, o Testemunho de Jeová. Para você pode ser o catolicismo. Para você pode ser... Aí ele olhou assim para mim e disse, o problema que a gente quer que seja para todos. Eu disse, pois é, mas cada um tem um caminho. Se todos nós desejarmos fazer o bem, nós vamos estar perdoando o que precisa ser perdoado e buscando amar a todos, não só os nossos. E observem que
E aí eu disse para ele, e essa é a lição que Jesus nos dá. Não sou eu que estou dizendo isso, eu não estou inventando a roda. Eu só estou repetindo. Jesus nos indica isso. E depois que a gente teve esse tempo de conversa, que estava na hora de ir embora, eu disse para ele, você não acha que esse momento tão rico que a gente viveu aqui poderia ser concluído com uma oração? Esse foi o checkmate. Aí ele parou, olhou para mim e fez, mas quem vai fazer a oração? Aí eu disse, você, claro. A casa é sua, você está na sua casa, faça a oração. Mas eu vou fazer a oração como? Do seu jeito. A sua oração não me incomoda. Agora, só você pode dizer se os líderes religiosos mundiais e lá iriam fazer uma oração entre eles. E o encontro fechado. Só eles iriam orar pela humanidade. Mas os cargos representativos do Vaticano levantaram uma questão. Sim, chegando lá, vão orar. Mas quem vai fazer a oração? Veja o quanto a gente se distancia do poder e do amor por amar somente o poder. Porque no dia que a gente começar a ter o poder de perdoar e o poder de amar, muda tudo. E aí Bob Marley tem uma frase fantástica, um pensamento que eu gosto muito. Algumas pessoas amam o poder, outras têm o poder de amar. E olha que maravilha vivermos essa experiência quando a gente descobre, né, nessa dinâmica de vida, que o que as pessoas estavam preocupadas era quem é que vai fazer a oração. Porque na hora que os líderes mundiais, né, líderes religiosos mundiais, elegessem um deles para fazer a oração, os outros estavam reconhecendo que aquele era o maior. Só que para Jesus, o maior é aquele que mais ama, é aquele que mais serve, é aquele que mais pratica essas sublimes lições que ele nos deixou, né, do Evangelho da Boa Nova. E aí, quem resolveu o impasse político-religioso foi Ratzinger, que na época era o assessor, não era papa ainda. Ele disse assim, ele resolveu a questão com lógica, com inteligência. Ele disse assim, não, eles não vão orar juntos, eles foram juntos orar. Olha a sutileza. Eles não vão orar juntos, porque elegeu um e possivelmente uma oração. Eles foram juntos orar. Eles foram juntos, mas lá cada um fez a sua oração. Ou seja, manteve no mesmo nível de igualdade, sem terem eleito um dos que estaria ali reconhecido pelos demais, que seria quem mais estivesse na situação. E aí a gente percebe que enquanto a gente está preso a essas coisas do mundo, o que vai predominar em nós como obstáculos ao perdão e ao amor será a concepção do mundo, que é sempre menor do que a concepção do céu. Se a gente faz esse contraponto e começa a perceber que o reino de Deus deve ser vivido na terra, deve ser vivido entre nós, ou seja, onde nós estivermos, a gente compreende a atenção de Jesus na própria oração dominical ou oração Pai Nosso, que nos faz pensar sobre o conteúdo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Observe. Aí vai. Aí você tem a experiência do pedir, você tem a experiência do louvar. E aí, por fim, do agradecer. Mas à medida que a gente fala, né, do pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Ok, a gente está pedindo o alimento material, sem esquecer o alimento espiritual. E a gente vai se preparando para expressar na lição de Jesus uma condicionalidade. A gente pede para ser perdoado, assim como nós perdoamos. E tem gente, sabidinha só, que muda a oração para ajustar a condição. Senhor, me perdoe, assim como eu tenho tentado perdoar. Ou seja, eu tento muito, Senhor. Se eu consigo ou não, o papo é outro. Agora, eu estou tentando, assim. Mas o Senhor já pode ir me perdoando. Né? Então, a gente vai habilmente mexendo na estrutura. Bom, o tempo passou, a lição sublime ficou, nós temos repetido, às vezes, no proforme da questão, só a aparência, faltando a essência, dificultando a internalização. E aí, séculos depois, precisamos ser lembrados novamente desta lição. Aí Francisco de Assis vem e na oração nos fala do perdão. Só que ele começa dizendo, na expressão de um desejo fantástico, que já implica a nossa capacidade de perdoar. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Tem como ser instrumento da paz se a gente não consegue perdoar? Porque o não perdão é conflito, é contenda, é oposição. Como que eu vou viver em paz se eu não consigo perdoar o meu irmão? E como que eu vou conseguir perdoar o meu irmão se eu não consigo perdoar a mim mesmo? Jesus nos deixou a lição sublime e uma relação bem definida quando ele nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu não tiver amor por mim, eu não terei como amar o outro. As pessoas que mais apresentam dificuldades de perdoar o outro são aquelas pessoas que mais dificuldades apresentam, vivem de exercitar o auto-perdão. Só que tem uma ilusão que se cria no auto-perdão, que também tem correspondência do alo-perdão, o perdão ao outro, que diz respeito. Eu já falei aqui no começo. Eu não vou perdoar porque senão a pessoa não muda. Eu não vou perdoar porque a pessoa não merece. Eu não vou perdoar. Pronto. Porque alimentamos a ilusão que se perdoar a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa. Conosco, a ilusão, ela se investe um pouco. Só que não é o perdão autêntico, né? Real. É o pseudo-perdão. Perdão falso. Eu não estou nem aí porque eu confundo indiferença moral com auto-perdão. Estou nem aí. Eu vou fazer isso mesmo. Eu estou certo. Eu tenho razão. E eu continuo pisando na unha encravada do outro de propósito. Dói. De propósito. Porque aí a minha intencionalidade está. Não estou nem aí. Digo que o outro merece aquela pisada. E acho que vai continuar tudo bem comigo. Não vai. Lei de retorno. Ressonância magnética. Aquilo que eu faço, vem. Aquilo que eu projeto, retorna. Aí depois a gente não entende porque tem adoecido tanto. Aí depois a gente não compreende porque certas coisas têm acontecido conosco. Aí depois a gente não sabe porque está vivendo aquele processo obsessivo. O processo obsessivo, inclusive, é uma experiência fantástica para vivermos o perdão e o amor. Olha,
Por que que eu devo perdoar o meu obsessor? Porque ele não começou do nada. A gente tem uma parte na questão. E se eu o perdoo, segundo Allan Kardec, eu desisto da contenda. E para um processo obsessivo se desfazer, uma das partes precisa desistir. Quando nós, na reunião mediúnica, atendemos os espíritos, eles desistem, eles seguem. E se nós continuarmos com o mesmo comportamento que serviu de porta aberta para que o processo obsessivo acontecesse, outros vão assumir aquele lugar. Por conta da lei de afinidade, de sintonia e, naturalmente, do comportamento que a gente teve, que gerou aquela situação, e que vamos continuar gerando. E emitindo o sinalzinho, eu continuo aqui, mesmo estando com um corpo diferente. E tem espíritos que descobrem que nós somos nós pela vibração, porque o corpo é outro. E se passou um tempo sem nos ver, eles não identificam de cara, salvo os que têm lá a informação. Ó, aquele que era todo cabeludo e barbudo, que está carequinha agora, é o mesmo. Aquele que era magrinho, que agora está gordinho, é o mesmo. Aquele que era aquele e hoje é aquela, é o mesmo. E aí se assim, é. Quando nós entramos na frequência do desamor, conforme a benfeitora Joana de Ângeles coloca na série psicológica, quando nós apresentamos sérias dificuldades para o perdão, que ela também coloca, que são as negativas do perdão, que o Léo Buscaglia também trata nesse livro, nós somos chamados a ter uma experiência diferente. A solução para isto, na concepção de Léo Buscaglia, ele apresenta um outro livro que é Amor e Vida. Ame a vida. Viva em função do amor. Faça o melhor que você pode. E algumas pessoas se questionam ou têm medo de amar, como ele diz neste livro, e aí por conta disso ele diz, olha, tem gente que se nega a amar porque tem medo do outro morrer. E se o outro morrer, como é que vai ser? Aí é o terceiro livro que ele escreveu, que é Amor Além. Ele disse que se a gente já ama, a gente pode amar mais. E se a gente já consegue amar mais, a gente consegue amar além. Seja nas situações existenciais, seja nas situações transcendentais ou espirituais. Mesmo depois que a pessoa desencarne, nós vamos amar além. Além da sensorialidade, da tangenciabilidade, nós vamos amar o ser, o espírito. E é uma experiência extremamente interessante. Às vezes nós estamos na convivência com a pessoa e não queremos dar um abraço, não alisamos, não damos um cheirinho. Aí depois que a pessoa desencarna, a gente sente uma falta enorme disso. A pergunta que não quer calar é: por que não fez quando podia? Por que não fez enquanto estava aqui? Eu tenho um amigo querido, ele tinha sérias dificuldades de abraçar. E eu sempre o abracei e o beijei. Mas era assim, na hora que eu abraçava, que beijava, ele ficava todo tenso. Assim. Ele disse, rapaz, se sofrer do coração, morre. Ok. Aí, um dia, nós estávamos num velório, olhando ali o corpo inerte. E aí ele disse para mim assim, a vida, né? Morrer. As reticências todas, com tudo que a gente pode preencher aí, né? Aí eu olhei para ele e disse assim, é assim mesmo.
Aproveitando esse momento, eu queria lhe fazer um pedido. Posso? Você pode. Se eu for antes que você me faz um favor de não me abrace nem me deixe, porque eu não vou estar mais lá. Assim eu pretendo. Não pretendo eu ficar lá com o corpo. E eu vou ficar muito zangado com você. Você não ter feito em todas as oportunidades que a gente poderia fazer estando aqui, para depois você ir abraçar e beijar o meu corpo frio. Porque a quintura está aqui. Lá não. Mas vocês conseguem imaginar um soco na boca do estômago? Foi a sensação que ele teve. Ele tomou um choque. Olhou assim para mim. Rapaz, estou falando sério. Ou você se permite aproveitar agora, depois não. Depois que eu não estiver mais nesse pouquinho, não vai mais estar beijando, não, ela só. Dizer que está com saudade. Eu vou achar que você está mentindo. A partir desta experiência, o esforço era visível. Mas ele tentou, até que conseguiu. Hoje, me abraça e me beija. E eu continuo fazendo a mesma coisa. E se a gente não se permitir viver certas experiências, a gente vai sentir uma falta tão grande depois. Eu poderia ter tido sabe, e pouco importa a relação, se entre irmãos, pais, né, cônjuges, pais e filhos, netos e avós, avós e netos, tal. Com tios, com quem seja. Olha, vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Vamos parar de ficar deixando para perdoar, depois não, já que morreu, agora eu perdoo. Isso é por medo do morto voltar. Culturalmente isso é provado. Tem pesquisa sobre isso. Eu perdoo porque já morreu, porque tipo assim, vai falando, quero que volte. E volta mesmo. Lembra do filme As 5 Pessoas que a gente encontra no céu? Todas elas tinham pelengas para serem resolvidas. Todas. Tem gente que fala desse filme e diz, as pessoas pensam naquelas que está tudo resolvido. Só que as que voltaram, as que estavam lá, que ele encontrou, eram todas, tinham uma questão a ser resolvida. Que tivesse consciência ou que não tivesse consciência. Mas tinham questões a serem resolvidas. Então, quando a gente parte desse pressuposto, olha, eu quero viver a cada dia melhor. Qual é a parte que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer? Olha, nós temos algumas lições primorosas, sublimes, que podemos experimentar. E elas estão aí no Evangelho. E nós temos 2 situações que são, assim, emergenciais em nosso momento evolutivo. O perdão e o amor. O amor e o perdão. Eu falei de uma perspectiva existencialista, materialista, eu falei de uma perspectiva ontológica, metafísica, idealista, transcendental, mas existe um outro método filosófico que nos faz pensar, ou concepção, que é a dialética. Na dialética nós temos 3 tempos, a afirmação, a negação, a nova afirmação, ou, de forma mais clássica, a tese, a antítese e a síntese. Mas como viver isso? Todas as vezes que nos pegarmos com uma dificuldade de perdão ou com uma dificuldade de amar, a gente pode tentar se perguntar por que não. Uma vez, numa pós-graduação, eu estava uma disciplina e um aluno com características nipônicas me fez uma pergunta bem interessante. Eu estou sorrindo por conta do nosso cantor, com características nipônicas. Ele me fez uma pergunta extremamente interessante. Os alunos tinham lançado lá as questões que envolviam perdão, amor e tal. Falando das relações, né? Seja no trabalho, na família. E ele virou para mim e disse assim, ô professor, que história é essa que a gente tem que amar? Que a gente tem que perdoar? Quem disse que precisa isso?
Meu irmão, você me fez uma coisa, vá pra lá, morra pra lá, não tem que lhe perdoar, não. E assim, negócio de amor, professor, tem interesse. Enquanto for interessante para mim, esse negócio de amor é balela. Então me prove aí, vá, a necessidade disso. A turma ficou meio chocada, tipo assim, depois de tudo que a gente falou, surge essa questão. E ele tinha um sorrisozinho discreto, como é próprio dos nipônicos, o sorriso é discreto, né? Aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, eu quero começar lhe agradecendo. Que questão boa você trouxe. Olha, nós não sairíamos daqui como vamos sair sem pensarmos sobre isso. Na pergunta dele tinha assim, uma dosezinha de ironia, de sarcasmo, em função do clima que estava. Mas ótimo. Né? Mas ele tinha tanta consciência que ele tinha colocado esses ingredientes na pergunta, que quando eu comecei agradecendo autenticamente mesmo, falando e reconhecendo a importância da questão que ele trazia, ele virou para mim e disse assim, professor, o senhor está falando sério? Eu disse, estou. Eu não estou usando aqui a ironia que você usou na sua pergunta. Mas eu entendo a ironia, é também um método. Sócrates também usava quando queria provocar aqueles pseudo-sábios. E aí ele mudou o semblante, entendendo que eu realmente estava agradecendo e era sério. Ele disse assim, mas o senhor tem resposta para mim? Aí eu olhei para o relógio, disse, tenho, mas como já está na hora do almoço, a gente vai almoçar e quando a gente retornar eu respondo. Pode ser? Aí ele olhou para o relógio dele e disse assim, só depois do almoço? Olha que fenômeno fantástico. Mesmo quem estava criticando, ironizando, tinha pressa em saber da resposta. Nós, espíritos que somos, queremos saber. Nós temos uma sede. E às vezes a gente ainda não sabe de algo porque não teve a oportunidade ou a condição. Aí eu olhei para ele e disse, eu vou lhe dizer uma coisa para você pensar durante o almoço. Existe uma necessidade. Mas quando a gente voltar do almoço, eu lhe explico. Porque não vai ser só uma frase. E eu tenho certeza que vão surgir outras questões. Ótimo. Quando voltamos do almoço, eu retomei a questão e teve um aluno que me perguntou, professor, o senhor deixou para responder depois do almoço porque tinha que pensar sobre? Ou o senhor foi pesquisar? Ele disse assim, não foi por isso. Foi uma questão de tempo que vocês vão poder ver. Agora, não teria qualquer problema eu não ter a resposta pronta e ter que pesquisar. Ou ter que construir com vocês a resposta. Porque a ironia já tinha aparecido e a gente ia usar a maiúscula, construindo a resposta. Como eu sei que vocês já sabem a resposta dessa questão, eu não vou falar aqui. Mas é maldade? Bom, e vou dizer assim mesmo, vocês sabem, o que a gente já leu de doutrina espírita nos dá todas as respostas para essa questão. A gente pode não ter arrumado ainda a resposta, mas a gente tem os elementos. Dá para pensar na perfeição sem perdão e sem amor? Não. Dá para pensar na evolução sem perdão e sem amor? Não. Inclusive, a ausência do perdão e do amor nos leva a estacionar.
a depender da recrudescência do próprio egoísmo, a perder a forma perispiritual. Haverá um ovoide, está na literatura. Nós começamos a observar a necessidade, o necessário é aquilo que tem que ser e não pode deixar de ser. Nós temos necessidade de perdoar, por quê? Porque em função da nossa imperfeição, e eu já disse isso no começo, a gente ainda fere, a gente ainda promete e não cumpre, a gente ainda maltrata, porque ainda é da nossa condição, embora a nossa natureza seja divina. Segundo, o amor, quer como emoção, quer como sentimento, quer como um desejo de amar, quer como uma lei maior, rege a nossa vida de tal forma que somente os que ainda não conseguiram perceber o quanto o amor está desde a origem, ainda busca fora, sem saber que ele está em nós. Dentro, só para fazer a oposição tecnológica. E à medida que nós vamos nos permitindo isso, e vamos abrindo mão de algumas variáveis, e o Léo fala disso nesse livro, ele fala do amor possível, ele fala do amor situacional, né? Circunstancial, ele nos fala da negação do amor, da inexistência do amor, ele vai tratando do amor social, e aí chega uma hora, e ele trata disso no livro, e aí ele relata no momento que a gente viveu lá no CEP, teve um dia que foi mais difícil. As pessoas estavam muito inquietas para o atendimento, no dia de atendimento com o Dr. Ramos, na quinta-feira. E aí, quando ia começar, o formato era um pouco diferente desse que temos hoje, pós-pandemia. O Dr. Ramos havia feito uma leitura de uma página, e só com o grupo da sala, que fazia os atendimentos, fez uma oração. E na oração, no conteúdo da oração, ele já fazia indicações para o que se tinha vivido lá fora, que eu nem sabia. E aí, quando ele terminou a oração, uma das trabalhadoras respirou fundo e disse assim: doutor, mas eu posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. E o pode dele foi tipo assim: eu já sei o que é. Como, doutor Luiz, nós sabemos que temos que amar todas as pessoas. Nós sabemos que, em função da atividade, a gente tem que amar quem chega. Mas como amar alguém que a gente está tentando ajudar e a pessoa nem ajuda a ser ajudada? Que a gente pede para ficar em silêncio, não fica. A gente pede para poder ficar, né? Não ficar olhando o celular, a gente pede para... E assim, não fique conversando e a pessoa conversa, não fique. Como amar essas pessoas se no próprio ato da gente fazer a caridade ali, a pessoa está criando dificuldade, sem se dar conta que se nos desarmoniza, afeta o trabalho? Aí o Dr. Hans e Léo, ele cita, né, um médico e tal, mas acabou não colocando o nome. Dr. Hans disse para elas: enquanto não amarmos as pessoas para quem nós vamos servir, nós devemos amar o que fazemos. Porque se nós amamos o que fazemos, já vai ter amor para as pessoas que recebem o que fazemos. E um dia, por amarmos o que fazemos e fazermos para estas pessoas, nós estaremos amando também essas pessoas. Até chegarmos o dia em que vamos amar a todos como Jesus nos ensinou. Ficamos todos profundamente silenciosos pensando sobre isso. Ela respirou fundo mais uma vez e disse: é isso. Eu já amo o que eu faço. Ela disse:
E ele disse: então agora está mais fácil. E é verdade. Quantos de nós ainda estamos em luta para mantermos a regularidade no serviço? Quantos de nós ainda ficamos na dúvida se hoje eu vou, se eu não vou, se eu vou, se eu não vou, se eu vou, se eu não vou? Se choveu, é porque choveu. Se está quente, é porque está quente. Se é de noite, porque é de noite. Se é de tarde, é porque é de tarde. Se é de manhã, também de manhã. Então, assim, a gente ainda vive esses processos. Vão passar. Mas muitos de nós ainda vivemos isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Para quem ainda possa viver isso. Quando essa fase passar, é uma delícia servir a Jesus. Não tenha dúvida, vou ou não vou. É certo, vou. Não tem aquela coisa de, mas hoje é domingo. Que bom que é domingo e a gente vai poder. Sério, a perspectiva é outra. Algo muda dentro da gente. E quando isto se dá, a gente entende que as lições sublimes não estão só aqui. Vieram para cá. Continuam na cabeça, mas se expandiram também para o coração. Porque a gente pensa, a gente lê, a gente fala sobre o amor e sobre o perdão. O Léo Buscaglia nos disse que se a gente quiser se aproximar do amor, a gente deve falar sobre ele, a gente deve pensar sobre ele, a gente deve ler sobre o amor. E sobre o perdão, dizemos o mesmo. Quer exercitar o perdão, perdoe. Mas eu não consigo ainda. Mas não confunda perdão com esquecimento. Não é ter amnésia. Não é. O perdão é a ressignificação. Eu vou lembrar que fui maltratado, eu sofri, mas eu não sinto mais a mesma coisa. Eu não vou ter mais aquela raiva que eu tive, eu não vou ter mais a vontade de agredir a pessoa, eu não vou desejar mais o mal. Eu consigo compreender o que eu aprendi naquela situação. E aí, chega uma hora que a gente faz algo incompreensível para muitos. A gente agradece a pessoa. Um belo dia a pessoa volta para a gente para dizer assim: olha, eu sei que você sofreu com isso. Eu queria lhe pedir perdão. E a gente vai ter a capacidade de dizer: é verdade, eu sofri com aquilo. Mas eu aprendi tanto. Hoje eu sou uma pessoa melhor por conta do que eu passei. Eu aceito suas desculpas. Mas eu também quero lhe agradecer. Se não pelo que você fez, embora eu tenha aprendido, mas por você ter tido a coragem de chegar agora e a gente conversar sobre esse assunto. Porque aí limpa. A pessoa deixa de ser o inimigo ou a inimiga e passa a ser companheiros de viagem. E essa experiência de viagem que nós estamos fazendo nos convida o tempo todo, em todo o tempo, para vivermos as lições sublimes que Jesus indica para a evolução da humanidade, que é o perdão e que é o amor. E quando nós amamos, quando nós já conseguimos nos fortalecer no amor que Jesus nos dá, nós vamos ao encontro dos que precisam. Nós saímos da comodidade do nosso lar e vamos aonde a necessidade grita. Nós vamos
E mesmo não tendo a correspondência de tantos, nós tornamos a nossa casa uma referência de luz na cidade. E quando ganhamos condições, nós fundamos um centro. E quando fundamos um centro, mesmo como aqui foi mencionado, nos sentimos ali, em serviço de semeadura. Nós continuamos convictos da missão de Jesus. De que onde tiver 2 reunidos ou mais em oração, Ele ali estará. E mesmo nos momentos que não tenham 2 encarnados, mas que sejam o encarnado e Jesus, os que sofrem, os que padecem, os que estão em sofrimento porque não perdoaram, ou porque não receberam o perdão daqueles que maltrataram, aqueles que deveriam nos amar pela lei da consanguinidade, e que, em função das questões evolutivas em processo, tiraram a nossa paciência, renegaram o nosso amor, feriram os nossos sentimentos. Nós, no contato com o Evangelho de Jesus, absorvendo cada lição sublime e pedindo forças para continuar na atividade, acendendo a cada dia a chama da esperança, fortalecendo a fé e praticando a caridade invisível por vezes aos nossos próprios olhos. Estamos dizendo a Jesus: Senhor, o que fazer já sabemos. Ajuda-nos a continuar. Porque o sentimento que temos, para além do que os olhos físicos possam ver, é a condição de servir em teu nome, auxiliando o nosso irmão. E quantos dos de outrora machucados por mim tiveram lenitivo aqui. E outros tantos que chegaram sedentos do caminho, receberam a água que mata a sede para sempre. E assim, construindo cada vez mais uma realidade em que o Evangelho vive em nós, nós te dizemos hoje, Senhor, que venham mais 43 anos de semeaduras, que sejam, mas que aqui continue sendo um ponto de luz do teu amor, um oásis de refrigério do perdão para nós e todas as almas que aqui possam chegar, para que possamos dizer de forma convicta: nós somos do Cristo somos, e em nome desta força, deste poder que é o amor, enquanto não conseguimos não mais nos ferirmos, perdoaremos, e jamais usaremos a ausência do perdão como motivo para desertarmos da tarefa, da missão, de ser, Senhor, discípulo do teu amor.
obreiros do perdão. Por isso que te pedimos, ó Jesus, como prova máxima das lições sublimes que nos oferece a toda a humanidade, refrigera o nosso coração. Envolve-nos no teu amor e fortalece-nos na conquista do perdão, até não precisarmos mais perdoar. Porque nada, nem ninguém valerá a nossa paz. Que seja assim, Senhor. Leopoldo Machado, em nome de Jesus. Muita paz. Você vai pegar a pressa? Eu vou, ela falou. Não, Redomar, mais uma vez nós te agradecemos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui hoje sairá da mesma forma que ele chegou. Porque já fomos tocados, fomos transformados pelos ensinamentos do Cristo, trazidos por suas palavras iluminadas. Que bom que podemos sentir a presença do nosso irmão Leopoldo Machado. É com muita emoção que eu falo isso aqui para você, pele arrepiada. Gratidão mais uma vez. É uma emoção muito grande esse momento para cada um de nós. E eu gostaria de convidar a nossa irmãzinha aqui, Ana Lopes. É você. Ana Lopes, ela é do ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, presidente do CR11, Conselho Regional Federativo 11, representante da Federação Espírita da Bahia, e veio aqui hoje nos prestigiar carinhosamente. Ana é aquela pessoa que nos conhece, ela conhece essa história do Leopoldo Machado, né, do nosso centro, desde essa trajetória, né, Ana, dos 43 anos. Então, que bom que você veio. Vocês sabem que é sempre uma alegria estar aqui, né? Então, nos outros anos, por outras obrigações, acho que já tem uns 2 anos que eu não venho aqui na jornada, mas venho aqui todos os anos. E hoje eu estava, ontem, você botou o convite lá no grupo, né? Eu pensei assim, eu vou. Nem pensei se era domingo, se era sábado, se era feriado, eu disse, eu vou. Aí recrutei, fiz o meu catavé, estou aí com as 3 velhas que me acompanham, com a companheira Ângela, com a companheira Betinha, com a companheira Rita Luz. E aqui estamos. E graças a Deus que nós viemos. Felicidade para vocês. Que essa casa continue próspera. Continue com o seu trabalho profícuo na área do bem. Parabéns, você espírita Leopoldo Machado. E gratidão, Leopoldo, por essa mensagem tão inspiradora. Obrigada, Lindomar, por ter permitido esse acesso. Obrigada, Aninha. Estamos chegando ao final da nossa 10ª jornada, emocionados. Gostaria de agradecer a todos, agradecer a cada um
que aqui veio, que trouxe a sua energia, sua alegria, que tornou esse momento tão lindo. Queria agradecer também a cada um dos trabalhadores do Leopoldo Machado, dos colaboradores. Sem vocês, certamente esse momento não fosse possível. E nesse momento assim de gratidão, porque a palavra é essa, de gratidão a Deus, eu gostaria de chamar nosso irmão Lindomar mais uma vez para fazer a nossa prece de encerramento. Depois da prece, eu gostaria que todos ficassem sentadinhos aí, porque nós preparamos um lanchinho assim, com muito carinho, um lanchinho fluidificado. Caminha, Jesus, em nossa direção. Vem, vem, Senhor, porque tanto nos chamou. Segue-me, pediu-nos. E nós, Senhor, retardamos pelo caminho, por negarmos o perdão, ou mesmo o medo de amar. Mas agora, Senhor, estamos esperando-te. Não queremos mais errar. Não queremos mais seguir sem amar-te, Senhor. Segue, Senhor, que nós estamos buscando lhe seguir, que estamos buscando servir, que estamos buscando, Senhor, relevar, continuar praticando, ó Jesus, a caridade bendita, pois sem ela não há salvação. Alegra o nosso coração, na certeza de que somos irmãos, e assim podermos entabular no serviço, no centro, no lar, na via pública que seja, ó Senhor, no silêncio do nosso coração, as práticas abençoadas do amor e do perdão. E te pedimos nesse instante que abençoa, Senhor, a todos nós, para que assim possamos, no presente que é a tua presença em nossas vidas, aos outros presentear. E assim podermos dizer uns aos outros: vamos nos amar. E amando o Senhor, mesmo que vez ou outra pelo caminho surja um espinho, nós iremos, Senhor, cuidar. Nós iremos cuidar como cuida de nós. Nós iremos cuidar como queremos ser cuidados. Nós iremos, Senhor, usar o adubo do amor para a semente germinar, para a planta crescer, a flor surgir, o fruto nascer. E novas sementes, Senhor, ao mundo podermos lançar. Abençoa-nos neste momento, na alegria de poder lhe servir, na paz que vivemos quando aprendemos a amar. Que assim seja. Maria Dolores.